Fala pessoa, seja bem-vindo ao emocionante, misterioso e divertido Reino das Exatas. Eu sou o professor Leonardo, o Prof. Léo, e eu te convido para juntos nós aprendermos matemática através de um exercício. E esse exercício envolve Teorema de Tales. Partiu! Vamos então para a nossa resolução, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, tá certo? É bem-vindo a inscrição, a curtida e o compartilhamento. Segundo, deixe seus comentários dizendo alguma coisa, sugestão, ideia, reclamação, o som tá ruim, o som não tá bom, a imagem tal, enfim. E o terceiro é um desafio, né? O que é o desafio? O desafio é você ler, deixa o vídeo pausado, tenta fazer, tá certo? Não conseguiu fazer, dá o play, escuta um pouco, pausa, tenta fazer e assim vai, tá certo? Isso é um bom exercício para ver como você está na matemática. Não quero fazer isso de tentar fazer, eu quero só ver a resolução. Dá o play, segue a vida que dá tudo certo, tá certo? E esse exercício, como dito aí anteriormente na vinheta, é o Teorema de Tales. Tá? O Teorema de Tales ele é caracterizado pela seguinte situação. Eu vou ter três retas paralelas, o próprio exercício no enunciado já diz, e ele é cortado em via de regra, na sua maioria, grande maioria é pleonasmo, apesar que eu acho que é aceito, mas eu não acho legal, se é a maioria já é grande. A maioria, tá certo? Talvez eu possa estar errado, mas enfim, eu falo a maioria. Na maioria dos casos, tá certo? Ele é cortado por duas retas transversais, tá certo? Mas você pode ter mais do que duas retas transversais. Você pode ter uma reta aqui cortando esse ponto, esse ponto. O que tem que ter são três retas paralelas e no mínimo duas transversais, tá certo? Isso caracteriza um teorema de Tales, tá certo? O que é esse bendito teorema de Tales? O teorema de Tales ele vai relacionar segmentos através de uma igualdade, tá certo? É como se fossem segmentos proporcionais. Na mesma proporção que está do lado, ele mantém a de outro lado, tá certo? Nós temos triângulos, né? Triângulos que são cortados no meio dele por uma reta, ele forma um teorema de Tales. Provavelmente eu vou fazer exercícios que envolvem isso, mas só deixando já antecipado que você vai assim, eu já vi mesmo isso na geometria. Pois é, isso acontece bastante, tá certo? Mas novamente, isso aqui é uma proporção entre segmentos. Se é uma proporção entre segmentos, beleza, deixa eu acabar de ler, senão vou falar antes da aula. Vamos ler o exercício e depois a gente faz o restante. Na figura, as retas ABC são paralelas, como eu circulei e falei, e determinam na reta R segmentos cujas medidas em centímetros estão representadas. Está aqui representado, ó, esse daqui e esses estão representadas em centímetros. Professor, por que ele não falou da reta da direita? Porque lá já possui números, tá certo? Número 3 e número 6. Aqui na esquerda, na reta R, é onde tem o X da questão, tá certo? Beleza. Nessas condições, calcule isso daqui, ó. Existem dois modos de fazer, tá certo? Eu fiz, ao meu ver, para um modo um pouco complicado, mas eu acho que vocês fariam por esse lado. E existe um lado um pouco mais lógico, tá certo? Eu vou fazer o primeiro complicado. Se você quiser, você já, na hora que eu começar a desenvolver, você já passa lá para o finalzinho da resolução, que vai estar o jeito mais lógico, tá certo? Mas assim vai. Então vamos lá para o mais comum. O que o teorema de Tales fala? Um lado da esquerda ele é igual ao lado direito na mesma proporção. O que quer dizer isso? Não existe essa definição, mas é mais ou menos isso. Ele fala o seguinte, ó, se eu pego 2x mais 0,75 e divido pelo segmento de baixo, para eu manter essa igualdade, ou seja, para eu manter a mesma proporção de segmentos, eu tenho que pegar o mesmo segmento da esquerda,
o mesmo segmento da direita que faz correspondência, tá certo? Quem que faz correspondência, por exemplo, com 2x mais 0,75 na mesma linha, na mesma direção? É o 3, ok? Dividido. Quem que faz a mesma correspondência com o segmento abaixo? É o 6, tá certo? Então, ou seja, o lado esquerdo, a divisão do segmento de cima com o de baixo, é igual à mesma proporção do segmento da reta, que não tem nome, mas é o número 3, dividido pelo número 6, tá certo? O teorema de Tales é isso. O que você faz de um lado é igual ao que você faz do outro. Se eu dividir o segmento de cima pelo de baixo, existe uma igualdade que é a mesma proporção do segmento de cima da direita dividido pelo de baixo. Professor, se eu quisesse pegar o de baixo e dividir pelo de cima, como ficaria essa igualdade? A igualdade seria o de baixo, que é 6, dividido por 3. A mesma ordem que eu pego de um lado, eu faço uma igualdade com o seu correspondente da outra, ok? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui, ó. Claro que você pode ver, resolvendo isso nós vamos achar um x, né? O x da questão. Então vamos lá, ó. Seria assim, ó. 6, 2x mais 0,75. Isso é igual a 3, que multiplica 6x menos 1,5, ok? Ah, professor, eu já posso fazer direto? Pode fazer, eu estou fazendo devagarinho mesmo, tá? Aqui é a famosa distributiva, eu chamo de chuveirinho. Isso aqui vai dar 12x, 6,075 vai dar 1,5, 4,5, é isso? Vamos fazer aqui, ó, 0,75, mas depois eu vou apagar, tá? Vezes 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 7, 42, com 3, 45, vão 4, 6, 0 com 4, 4, 5, 4,5, isso mesmo. Tá certo? É igual. É igual. Novamente, distributiva ou popular, chuveirinho. 3 vezes 6, 18x. 3 vezes menos 1,5 mais com menos é menos. 3 vezes 1,5, isso daqui vai dar 4,5. Ok? Letra para um lado, número para o outro. Então vai ficar assim, ó, 12x já está no primeiro membro, o 18 vai vir, está negativo, está positivo, vem negativo. O menos 4,5 já está no segundo membro, então ele permanece a mesma coisa. O 4,5 vai para o primeiro membro, então aqui, ó, mais se torna menos 4,5. Lembrando aqui, ó, que esse 4,5 é esse e esse é esse menos 4,5, tá? Ele se tornou menos porque ele mudou de lado, beleza? 12x menos 18, na soma de sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número é o 18, então prevalece o sinal dele. Aí eu faço uma subtração. 18 menos 12, 6. 6 o quê? X. Na soma ou subtração de sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 4,5 com 4,5, pense em dinheiro que é rapidinho. 9. R$4,50 com R$4,50, R$9. Tá certo? É facinho. Ambos estão negativos. Eu multiplico por menos 1 para inverter o sinal. O sinal de menos vai inverter e o valor 1 não vai alterar os números. Por isso que é menos 1. Agora, o 6 está multiplicando x. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão.
x vai ser igual a 9 dividido por 6, 1,5. Duvidou, faz a conta, tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos proceder agora. O que ele está querendo? Ele está querendo 2x mais 0,75 mais 6x menos 1,5. Eu vou fazer aqui, ó. Lembrando que agora, se você veio até aqui, aqui eu vou fazer o jeito mais demoradinho. Não é demoradinho não, é coisa rápida, mas não é o jeito de seguir a lógica. Se você quiser já passar para o final, à vontade. Aqui, ó, eu vou fazer, ó, 2 vezes 1,5 mais 0,75 mais 6 vezes 1,5 mais 1,5, certo? 2 vezes 1,5, 3 mais 0,75 mais 6 vezes 1,5, 9. 2 vezes 1,5 dá 3. 3, 6, 9. 2, 4, 6. Né? Duvidou, faz a continha aí na multiplicação do seu rascunho. 6 vezes 1,5. Você tem que achar 9. Ok? 3 mais 75 dá 3,75. Mais 9 com 1,5. Isso daqui vai dar 10. Aqui é menos. Aqui é menos. Falha. Aqui também, ó. Menos. 9 menos 1,5, 7,5. Ok? 3,75 com 7,5, soma de sinais iguais. Soma e conserva o sinal, né? 11,25. Pronto, achei quanto que vale a minha conta. Isso é o jeito puxado, tá? O jeito mais demorado. Agora existe o segundo modo. O que é o segundo modo? Repara aqui comigo, ó. Vou pegar o segmento, olha lá no desenho. Quanto que vale esse 2x mais 0,75? 2x mais 0,75 pela continha ali, ó, 3,75, tá? Olha só. Lembra que eu falei do teorema de Tales? Ele mantém a mesma proporção. O 3,75 ele está no rumo de quem? Do 3. Olha só o que eu estou querendo saber na pergunta do meu exercício. Eu quero saber isso aqui, ó. 2x mais 0,75 mais 6,5. Repara que, coincidentemente, ele é esse segmento que eu estou riscando no desenho, mais o segmento de baixo. O que corresponde a essas duas somatórias desses dois segmentos? A mesma coisa do lado da direita. O que é a mesma coisa do lado da direita? Vou colorir de roxo aqui, ó. É o segmento 3 somado com o segmento 6. 3 com 6 dá o quê? Dá 9. 3 para 9 é o triplo. Então, de 3 para 9 é o triplo, 3 vezes. Mantendo a mesma coisa do lado da esquerda, se eu tenho 3,75, o que é o triplo de 3,75? Porque tem que manter a mesma proporção. O que é a mesma proporção? A mesma constante de multiplicidade, tá certo? Se eu multipliquei por 3 para chegar no 9, eu também tenho que multiplicar por 3 para saber quanto que é o proporcional a 3,75. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 21, com 1, 22, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Tá vendo? Eu fiz só essa conta e a outra aí pequenininha. Deixei as duas feitas. Você olha o que você achar que entende mais. Pode ser feita as duas.
Teorema de Tales são segmentos proporcionais. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá certo? Sempre eu posso fazer o que eu quiser do lado da esquerda, entre os segmentos do lado da esquerda, desde que a igualdade seja mantida do que eu fiz na esquerda, eu faço na direita. Até hoje, isso que eu falei deu certo. Talvez exista algum exercício que não dê certo. Alguém faça um comentário aí se existe algum exercício, algum professor, nem sei se o professor vai ver esse vídeo, fala assim, não, existe essa regra, blá blá blá, mas até hoje eu sei que é isso. O que eu faço na esquerda eu igualo e faço com o da direita, tá certo? É isso, gente, 11h25, tá certo? Lembrando, escreve, curte, compartilha, comenta, deixa alguma crítica, alguma sugestão. Se você puder contribuir aí, tá certo? Me ajudando em alguma coisa, é bem-vinda, tá certo? É muito interessante, me ajuda bastante. Se não, segue a vida, aprende, sane suas dificuldades, não tenha medo da matemática. Matemática, pode acreditar, ela não é um bicho de 7 cabeças. Você só não pode esquecer o que ela faz, né? As regrinhas. Esse é o problema, ok? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!